Fala aí, galerinha. Hoje nós vamos trabalhar aqui, vamos dar continuidade ao trabalho sobre a população brasileira, ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade e fecundidade, ok? Inicialmente aí, esse gráfico está no livro didático de vocês, a gente vai falar sobre a taxa de natalidade e mortalidade, que é justamente o título ali do gráfico, Brasil, natalidade e mortalidade de 1950 a 2015. Já observamos, já aprendemos como tirar a informação desse tipo de gráfico, mas vamos aqui explicar mais uma vez. Ó. Já sabemos o título, então já sabemos do que se trata. Temos aqui na vertical aqui, ó, os valores de 0 a 50, que é a cada 1000 habitantes, ok? E aqui nós temos os anos de 1950 até 2015. Em azul, a linha em azul, vai demonstrar a taxa de natalidade, a linha que seria um vermelho ali ou um rosa vai ser a taxa de mortalidade, beleza? Agora, o que é a taxa de natalidade e mortalidade? Vou explicar. A taxa de natalidade é a quantidade de pessoas, de habitantes que vão nascer, beleza? Para cada 1000 habitantes, ou seja, a quantidade de pessoas que nascem para cada 1000 habitantes é a taxa de natalidade. Então, aqui em 1950, vocês podem observar, ó, que a taxa de natalidade era 44, quer dizer que a cada 1000 pessoas nasceriam 44 crianças, beleza? Já a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem para cada 1000 habitantes. Então aqui vocês podem observar que a cada 1000 pessoas morreriam 20, beleza? Então isso é natalidade e mortalidade, são as taxas. Vamos observando aqui o gráfico e eu vou perguntar a vocês de 1950 até 2015. Essas duas taxas, a de natalidade e a mortalidade, cresceram ou diminuíram? Observando o gráfico, a gente pode perceber aqui que é nitidamente uma queda, correto? Elas diminuíram, principalmente aqui a taxa de natalidade, que até 1960 ficava em 44 e depois ela foi diminuindo lentamente. Alguns fatores aí que vão influenciar nessa diminuição é o uso, a conscientização do uso de contraceptivos, de camisinhas e de remédios para as mulheres não engravidar, a questão do empoderamento feminino também, que a mulher começa a conquistar o mercado de trabalho, querer trabalhar fora, tem uma perspectiva um pouco diferente, então a quantidade de filhos vai diminuindo, beleza? E aqui a taxa de mortalidade, a gente pode observar também que teve uma certa diminuição, beleza? E alguns fatores aí foi a questão da evolução da ciência, de vacinas e de tudo mais. Vamos passar aqui para o próximo gráfico. Observando. Então, se eu perguntar a vocês, antes de passar aqui, crianças, em 2020, qual era a taxa de natalidade? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui em 2020, perdão, no ano de 2000, perdão. Qual era a taxa de natalidade? Vocês vão olhar aqui e cruzar, ó, azul natalidade. Então era de 21. E a de mortalidade? De 7. Se eu perguntar em 1970, qual era a taxa de natalidade? Vocês vão olhar aqui, 38. E mortalidade? 9. Ok? Então é assim que a gente vai encontrar as informações. Próximo gráfico aqui fala sobre a taxa de fecundidade no Brasil, de 1970 a 2015, ok? E aí a gente consegue observar que estão os anos e aqui está o valor. A taxa de fecundidade, gente, é o número médio de filhos por mulher. Então, quer dizer que aqui a média de filhos era 6 em 1970. Depois, em 1980, a mulher começou a ter uma média de 4 filhos, 91, 3, e agora, de 2000 até 2015, manteve-se numa média de 2, ok? Lembrando que a média é um cálculo feito, correto, levando em conta os maiores e os menores valores para poder encontrar um valor que fica ali entre eles, ok? Isso é a média. Então, são essas as informações que eu queria trazer para vocês. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, correto? É uma média de filhos por mulher. Taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nascem para cada 1000 habitantes. Taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morrem para cada 1000 habitantes. Até a próxima, fiquem com Deus.